Na infância, 6 pivetes prometeram se tornar caçadores de tesouros em busca de riquezas e glórias. Embora o protagonista se sentisse fora dessa empolgação toda por não se achar bom o bastante, o resto da molecada tinha certeza que eles um dia iriam para a capital Zebrudia. Nesse mundo, os caçadores de tesouros são como astros na capital imperial, viajando pelo mundo à procura de ruínas chamadas de cofres de tesouro, onde são guardados objetos preciosos. É um trabalho arriscado onde os aventureiros enfrentam criaturas conhecidas como fantasmas. Um dos clãs de alto nível da capital se chama First Step e está realizando entrevistas em um bar para recrutar novos membros. Levando em conta que um caçador sozinho não consegue chegar muito longe, a maioria busca entrar em grupos como esse para se fortalecer. Infelizmente, o protagonista não conseguiu. Seu nome é Cry Andrei, um garoto tímido que é abordado por uma garota justamente por seu jeito calmo e introspectivo. Em meio a um clima tão pesado em volta desse bar, ela pensou que esse garoto parecia mais amistoso e decidiu jogar a conversa fora. Ela se chama Rhoda Runeback, uma caçadora que acaba de ser promovida ao nível 3. A garota estende a mão para cumprimentar o estranho, mas ele apenas disse o nome e não responde ao cumprimento. Sem dar muita bola para isso, Rhoda comenta que veio muita gente para essa entrevista e que ela até tentou caçar sozinha, mas que o crawl fininho do lobo branco foi demais para ela, por isso ela quer entrar em um clã. Sem mais nem menos, o homem inconveniente interrompe a conversa e questiona como uma caçadora nível 3 pode ter ido no ninho do lobo branco, afirmando que esse não é lugar para gente fraca e que a pegada é um clã renomado, portanto não vai aceitar uma iniciante como ela. Rhoda fica brava e responde que o anúncio permitia caçadores de qualquer nível, então saca suas adagas para cair dentro do sujeito. Porém, um dos membros do clã chega para acabar com a discussão. Do lado de dentro do bar, Rhoda fica impressionada com a quantidade de gente participando do processo seletivo, porque é a primeira vez que ela participa de algo desse tipo. Por outro lado, é a quinta vez que Cry tenta. Por dentro, ele pondera que os caçadores com talento sobem rápido nos rankings e ganham a vida, mas os que não têm precisam se agarrar às poucas chances que têm e tentar até conseguirem. Rhoda questiona qual é aquele grupo mais chamativo com roupas brancas, e Cry explica que são os Archbrave, filhos do Espírito Santo, os mais fortes dentre os clãs que estão recrutando. Eles conseguiram completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. O homem aceitado se chama Archrodin, o relâmpago prateado, líder do grupo. Sendo um caçador nível 7, ele pode garantir o sucesso de qualquer um que for recrutado, mas até onde se sabe, ele nunca aceitou ninguém novo nesse tipo de evento. Dito isso, a garota quer saber sobre a mesa no fundo, porque não tem ninguém. Cry responde, então o homem que ofendeu Runa do lado de fora, cujo nome é Greg Zangief, aparece de novo contra a vontade da garota e explica que aquela mesa pertence ao grupo que criou o First Step, e eles são os Strage. Cry lembra que os Strage são jovens que vieram para a capital uns anos atrás, e são repletos de talento, por isso são considerados um dos grupos mais fortes atualmente. O nome oficial do clã é Strange Griff. Curiosamente, eles são um grupo formado pelos amigos de infância dele. Greg comenta que os Strage vão aceitar novos membros depois de muitos anos, por isso que o lugar tá cheio, mas que a presença desse clã é apenas um boato e nada foi confirmado. Contudo, sendo rumor ou não, um guerreiro invade o recinto com uma arrogância descabida e garante que vai entrar pros Strange Griff e que não tem tempo para perdedores. Ele garante que será o caçador mais forte que existe, porque já tá no nível 4, e tava pensando em permitir que o grupo mais forte recrute ele. De repente, uma garota chamada Tino chega para colocar o pivete em seu devido lugar. Um membro da Archbrave tenta parar ela, mas a garota tá empenhada em fazer o que sua irmã faria se estivesse ali. A propósito, Tino afirma que ela é quem merece entrar na Strange Griff. Um membro da Archgrave lembra que o vice-mestre mandou ela parar de arranjar confusão, porém Greg bota mais lenha na fogueira ao mobilizar a rapaziada e criar um ringue improvisado no meio do salão. Antes que a chapa esquentasse, Cry chama Rhoda pra cair fora. Nisso a luta começa com a espadachim imbuindo fogo em sua arma e atacando, mas Tino ignora ele completamente e desfere um chute na parede em frente a Cry, derrubando ele no chão e impedindo sua fuga. Por algum motivo ela chama ele de mestre e questiona quanto tempo ele tá ali. Rodin dá as boas-vindas ao garoto, que na verdade é o mestre do clã Strage. Estando na era de ouro dos caçadores, a capital Zebrudia foi capaz de revelar um dos talentos mais brilhantes dos últimos tempos, um homem que tá acima de todos os outros, o caçador de tesouros nível 8, Cry Andrei. Esse é um conto épico, cheio de glória e sofrimento, de como Cry se tornou líder do grupo que fundou na infância, e que hoje é o mais forte da atualidade. Parte da história começa há alguns anos, quando os Strage tinham acabado de chegar à capital, mas já estavam batendo recordes ao terminar cofres de tesouros para iniciantes. Certo dia de expedição, Cry estava desligado demais para perceber a chegada de um monstro que quase matou ele, mas um companheiro acabou salvando ele no momento crucial. Todos os membros dessa equipe tinham o mesmo sonho de virarem caçadores de tesouro, mas embora os outros 5 fossem talentosos, Cry não passava de um cara comum e sem muito brilho. Se tivesse ficado com eles, Cry acha que iria começar a atrapalhar a qualquer momento, mas como seus amigos eram legais demais para admitir isso, ele resolveu tomar essa decisão por conta própria de deixar o grupo. Naquele dia, por mais que Andrei quisesse partir, o espadachim ruivo convidou ele a ser o líder do clã, e todos os outros amaram a ideia. Em outras palavras, a partir daquele momento, Cry Andrei virou o chefe do grupo dos seus amigos de infância superdotados, sempre desejando poder se aposentar da sua vida de caça.
cabeça. Ao escutarem o Ark e o Rodin se dirigindo ao garoto como mestre da First Step, Ruda e Greg mal podem acreditar que isso é real. Ark chega no garoto para comentar que é só ele mesmo para chegar atrasado num evento como esse, enquanto Tino impede a chegada do sujeito, acusando ele de ser um bonitinho falso. Era pro Cry estar observando a multidão de dentro, mas nem o uniforme ele tá usando. Como dormiu demais, não teve tempo de se aprontar. Na cabeça do chefe, não só o Ark é teimoso, mas nenhum membro do clã dá ouvidos a ele. Tino Shade, por exemplo, é tão cabeça dura quanto. Além de uma caçadora nível 4, filiada pegada, ela também é aprendiz da amiga de infância de Cry, a Liz. Enfim, Cry pergunta se Ark aceitaria um novo membro, caso ele dissesse que alguém tem potencial. E quando Ark confirma que sim, o bar inteiro vai à loucura com a expectativa, menos os próprios membros da Ark Brave, porque eles não querem saber de mais gente na equipe e deixam isso bastante claro diante da novidade indesejada. Sem ser chamada na conversa, Tino ressalta que seria uma honra ser escolhida, mas que ela já decidiu que seguiria apenas o mestre, portanto, seguir o bonitinho falso é meio complicado. O moleque com espada de fogo se aproxima com a mesma marra, mesmo depois de ter passado vergonha na luta, mas Cry se mostra interessado ao perguntar o nome do garoto. Ele responde que se chama Gilbert Push, a lâmina do purgatório. Cry reflete que esse moleque não vai ser útil agora, mas que será quando for treinado por Ark. Na verdade, ele é péssimo de julgamento e qualquer um ali que ele puxasse seria na sorte. Por isso chuta o balde e recomenda Gilbert pro Ark, mas sob uma condição. Dito isso, Cry questiona o que Gilbert acha que é mais importante para um caçador, mas ele mesmo responde que é nunca perder. Se falta força para um caçador, o resto do grupo dele fica em perigo. Então o candidato deve mostrar a habilidade de não ser derrotado. E caso vocês estejam pensando que isso é impossível, o próprio Cry Andrew jamais sofreu nenhuma derrota em toda a sua carreira, o que é verdade, mas porque ele nunca teve uma luta. Só que essa última parte ele deixa pra lá. Seja como for, Cry ergue um dos seus anéis e promete recomendar pra Ark Brave qualquer um que pegar esse tesouro. Dito isso, ele joga um anel no chão e Gilbert se prepara pra agarrar, porém Tino dá um chute na cara do sujeito. Então o cara deixa o acessório cair e quase morre diante do poder do chute. Sem demorar, o resto do bar inteiro cai na trocação em busca do anel, menos Ruda e Greg. Como quem não quer nada, Cry se despede da dupla, coloca seu capuz e foge dali na maior calma, à medida que o bar inteiro vinha abaixo com a treta do lado de dentro. Um dia depois, o líder da Strategy estava nas manchetes dos jornais após a confusão no recrutamento da Ark Brave. Ele pergunta para sua vice-mestra do clã que carregava o jornal se algum civil foi ferido, porém Eva Rainfield afirma que não, mas a Associação de Aventureiros quer resolver essa bucha. Sem muito saco para isso, Cry questiona se Ark Rodin leu essa matéria. Então Eva conta que ele leu e riu. Então o chefe manda botar o concerto do bar inteiro na conta do Relâmpago Prateado, além de mandar ele ir na Associação dos Aventureiros. Escutando isso, Eva reclama que o chefe depende demais do Ark, ainda mais porque a associação pediu pro Cry ir pessoalmente. De fato, Cry sabe bem que o Tenente Gark não vai deixar isso barato, por isso resolve ir até lá, mas não sem antes uma escolta e um disfarce. Ao dizer isso, ele separa o Reverse Face para levar, uma máscara da alteração que permite ao portador ter qualquer rosto que ele quiser, e acha que ninguém vai simplesmente atacar o chefe a essa hora. Então o jovem acaba deixando de drama. Pouco tempo depois, já na Associação de Aventureiros, de frente pro Gark Welter, gerente da Associação dos Aventureiros de Zebrudia, Cry Andrew se ajoelha desesperadamente para pedir perdão por todo o dano que causou, argumentando que depois que a treta começou, o negócio era deixar rolar, porque não tinha mais como voltar atrás, mas pelo menos nenhum civil saiu ferido, o que é o mais importante, já que uma tonelada de tijolos não são nada, mas uma vida vale tudo, e nenhuma foi perdida. Além do mais, Cry é amigo de longa data do dono do bar, por isso o cara vai perdoar geral. Por último, fora de contexto, o garoto assume em pânico que adoraria um sorvete. Dito isso, como uma forma de punir o comportamento do infrator, Gark passa pra ele um livro com missões que são constrangedoras demais, ou chatas de tão fáceis, ou ridiculamente difíceis. Por conta dessas características, esse tipo de trabalho é conhecido pelos caçadores como pagar castigo, e o garoto deve escolher um trampo. Sendo assim, Cry procura algum trabalho fácil no livro de missões para passar pro Ark, então escolhe uma missão de resgate de nível 3 chamada Coleta de Ossos. Após a partida dele, Gark e sua companheira comentam que o líder da Strage não mudou nada, e que ele nem deve ter percebido que pegou o trabalho mais perigoso. Ao chegar em casa, Cry fica tão frustrado ao saber que o Ark não estava por ali que ignora completamente o fato da Tino estar tentando mostrar que pegou o anel do desafio. Após certa insistência por parte dela, o garoto dá os parabéns pela conquista e questiona se a garota tá livre. Tino responde toda empolgada que sim, mas ao perceber que Cry ia empurrar uma missão pra ela, a moça corre dali. Diante disso, o líder puxa sua corrente de lobo que forma Silver. Então o homem manda a corrente ir atrás da Tino. Sem demorar, Silver subjuga a pobre coitada, então ela confessa que só queria tomar um sorvete com seu chefe, mas que agora vai ter que se meter num sequestro de 5 pessoas, mesmo sendo nível 4. Mas ela não vai sozinha, porque Cry acaba de recrutar um grupo improvisado com Gilbert, Ruda e Greg para acompanhar Tina até o ninho do Lobo Branco. Voltando 6 anos atrás, o clã mais poderoso da região, que ainda nem tinha nome na época, chega na Associação de Aventureiros para registrar o grupo.
topo. Cry, como sempre, tenta desmotivar o grupo a seguir em frente e nem quer entrar, mas seus colegas não querem saber de desistência a essa altura do campeonato. Com sua autoestima em dia, ele afirma que só vai atrapalhar a equipe, porém seus amigos querem o moleque como líder de qualquer jeito e não vão dar pra trás agora. Mas já que o Cry tava de palhaçada, o mais ousado do grupo toma a frente com o pé na porta, entrando na associação com a maior marra e se auto-intitulando Luke Sequel, o melhor espadachim do mundo. Ao seu lado, Lee Smart pede pro rapaz não tentar roubar os holofotes pra si, então se apresenta humildemente como a lâmina mais poderosa do universo. Em seguida, Luke explica pra um funcionário que ele é o mais incrível de todos porque, como já diria Cry, quem é forte de verdade não escolhe arma. E se Luke usa uma espada de madeira, certamente ele é o mais sinistro. Sem ter onde enfiar a cara, tudo que Cry mais quer é que o ruivo delinquente pare de mencionar ele dessa forma pros outros. Seja como for, tá na hora do garoto registrar o nome e símbolo do clã, então a recepcionista passa um papel pro líder dos novatos. Segundo ela, o nome de uma equipe representa o espírito dela. Como a molecada nem tinha pensado nesse detalhe, isso significa que Cry vai ter que inventar alguma coisa de última hora. Na cabeça dele, essa é a oportunidade perfeita para escolher um nome bem avacalhado pro povo desistir dele como chefe. Sendo assim, ele desenha uma caveira estranha e bota o nome do time de Strange Grief, que em português significa estranha tristeza ou estranha aflição. Absolutamente todo mundo do time achou esse nome bem ruim, então Cry usa isso como argumento para provar sua falta de capacidade para ser líder. Mas assim que ele ameaça deixar o cargo, todos os amigos voltam atrás e decidem adotar o nome como se fosse a coisa mais genial que existe. Resumindo, assim foi o nascimento do clã da Strange. Voltando ao dia atual, Greg fica sem palavras ao descobrir que de fato aquele garoto magrelo e de expressão modificada é o próprio mestre do clã das pegadas, conhecido como Mil Truques. Ao escutar esse nome, Cray Andrew reflete que foi o segundo apelido que recebeu como líder da Strange, porque os caçadores de tesouro mais prestigiados costumam receber nomes especiais na associação e viram ídolos. Mesmo com todo mundo dizendo, Gilbert Bush simplesmente não se convence que esse moleque é tão incrível. Então Tino, que não ia com a cara do pivete, começa a reclamar com o chefe que não vai conseguir trabalhar com esse espadachim trambiqueiro. E por falar em falso, o próprio Kai se considera o sujeito mais falso de Zubredia, porque se tem uma coisa que ele não é o mais forte da capital, como dizem por aí. Mas isso é culpa dos seus colegas de clã que viviam com a boca no trombone dizendo aos quatro ventos que a Strange Grief é a última bolacha do pacote. Enfim, Cry quer saber se os convidados topam entrar nessa missão, e Gilbert é o primeiro a responder que isso tudo não passa de uma piada, porque um peso morto desse estar no nível 8 é uma afronta. Greg tenta avisar que o cara tá comprando briga com quem não devia, mas o espadachim não quer saber de ninguém pondo regras sobre ele. Sendo assim, Cry não demonstra o mínimo interesse nessa discussão e tira o Gilbert da missão. Dito isso, ele pergunta se Greg e Rhoda estão dentro, o que eles confirmam. Gilbert fica irado com essa situação e quer que o mestre da Strange implore pelo visto, mas Cry não poderia estar ligando menos pela recusa do cara. Assim, Cry pede pra Tina avisar se precisar de alguma coisa, então ela aproveita pra avisar que precisa do mestre, mas ele deixa claro que isso não vai rolar. Com tudo resolvido, Andre se vira pra ir embora, porém Gilbert Bush desafia o Mil Truques e caso perca, vai acompanhar o grupo. Cry avisa que a líder do grupo é Tino Shade, portanto é ela quem ele vai enfrentar. Sem papas na língua, Tino avisa que vai executar a punição divina contra Bush usando sua envergadura sensacional que ela desenvolveu com muito treinamento. Já que a mulher tá se achando, o espadachim promete não pegar leve e desafia Cry assim que vencer ela. A última coisa que Cry deseja é lutar, obviamente. Porém Tino chama a atenção do desafiante para avisar que ela é do mesmo nível 4 que Gilbert, mas ainda é lixo perto do mestre. E para deixar a disputa ainda mais empolgante, a garota larga suas armas e decide enfrentar o oponente na base do soco. Cry avalia que Tino deve dar conta desse moleque abusado, mas que a espada que ele usa, a lâmina do purgatório, deve equilibrar a disputa ou até virar o jogo a favor dele, dependendo das habilidades que o usuário apresentar. Contudo, Gilbert segue os passos da adversária e abre mão da sua arma na mesma moeda. Tino avisa que vai tomar um sorvete com o mestre depois que destruir esse cara, mas Cry não parece muito empolgado com o convite. A Ladina faz birra pra conseguir o que quer, então o chefe volta atrás só pra não ficar de cabeça cheia. Motivada, agora Tino tem a desculpa perfeita pra lutar como se não houvesse amanhã, e com isso em mente ela parte pra cima de Bush com uma velocidade surpreendente. Gilbert escapa por um triz da mãozada, mas sobre a pernada que veio depois nada pôde fazer, por isso ele leva a primeira surra do dia. Obstinado, o rapaz não desiste e ataca a garota, mas ela não mostra um pingo de dificuldade ao escapar do golpe e zoa o moleque por ele ter desafiado seu mestre. Ainda que parecesse totalmente entregue, Gilbert dá a volta por cima e recupera o controle do corpo. Então Shade dá um tapa no pescoço do cara e acaba com o coitado. Ou era isso que todos pensavam, porque mesmo que os demais já tenham dado o espadachim como vencido, ele cava uma memória antiga para se lembrar que nasceu para ser caçador. Desde bem novo ele superava até alguns adultos na habilidade com a espada, e não demorou até crescer ao ponto de ir para a capital e tentar sua vida na carreira que tanto desejava. Logo ele já tinha um grupo
formada e vendeu vários cofres do tesouro, e esse desenvolvimento gerou uma sensação no rapaz que ele é invencível. Agora, diante dos fatos, ele volta pro mundo real ao ser chamado pela sua rival. Segundo ela, é melhor ele usar a espada se quiser ter alguma chance. Gilbert se recusa, então ela avisa que o orgulho não serve de nada se você estiver morto. Querendo ou não, o espadachim concorda. E a verdade é que ele não quer aceitar que é mais fraco que o oponente. Cry intervém e comenta com Gilbert que eles dois são parecidos, porque assim como Bush largou seu último grupo por causa da diferença de força entre ele e os demais membros, Cry também passa por isso. Mas no caso dele, ninguém ficou pra trás. Ou melhor, não deixaram ele ficar pra trás, por mais que quisesse, mas Cry deixa isso quieto. Escutando isso, Gilbert fica impressionado por achar que Cry é benevolente mesmo com o clã mais temido da capital, por isso passa a ver o Miltrox como uma entidade. Em meio a isso, o Andre toca a espada do derrotado, identifica o dano elemental e alcance de ataque aprimorado, e comenta que é uma arma simples, mas boa, por isso o espadachim deve tratar ela bem. Ao ver que aquele homem usou sua espada bem melhor que ele, alcançando uma chama que ele jamais alcançou, mesmo possuindo ela há anos, Gilbert Brush grita que isso não é possível e chama o líder da Strange de monstro. Na sequência, Cry Andre nos conta que o material de mana é considerado a substância fundamental do mundo, mas apesar de estar em toda parte, não pode ser vista a olho nu. Os cofres de tesouro são um fenômeno em que lias espirituais e outras forças condensam o material de mana, manifestando assim mundos alternativos limitados e baseados em memórias extraídas do núcleo do mundo. As regras que regem esse fenômeno são estudadas em vários reinos, mas ainda não foram totalmente compreendidas. O Ninho do Lobo Branco é um desses cofres de tesouro. Ele originalmente era habitado por monstros lupinos chamados Silvery Moon, mas eles foram extintos pela caça descontrolada pelos seus pelos. Depois o cofre apareceu, junto com um fantasma ensanguentado em formato de lobo. Após ler essa matéria no jornal, o jovem fica com certo medo e ressalta que um cofre de tesouro, que é um reflexo vingativo da história, é um pouco demais. Ivar Enfield argumenta que foi o próprio Cry que colocou o grupo nessa situação, mas ele garante que seus enviados têm nível para superar esse obstáculo, porque o cofre é de nível 3 e eles serão 4 pessoas, fora que a Tino vai junto. A propósito, o garoto agradece pela mulher ter contado para ele que Gilbert Bush tinha saído do grupo, porque ele conseguiu usar isso na hora certa. Deixando esse assunto de lado, a vice-mestra do clã menciona que o mestre deu um showzinho com uma relíquia na sala de treino, e ele responde que essa foi fácil de controlar, até porque o Gilbert conseguiu usar um pouco, mesmo sem conhecimento. Por falar nisso, o Cry adora colecionar relíquias, com seus poderes e formatos dos mais variados. A propósito, ele adoraria saber se Bush venderia a lâmina do purgatório. Escutando isso, Iva perde a paciência e ressalta que o chefe já tem várias relíquias parecidas com aquela espada, e ainda por cima ele pegou até um empréstimo de Citri por conta de dívidas. Mesmo que ele receba uma comissão igual entre todos os membros da Strange, o clã não produz dinheiro infinito. Sem graça, Cry procura um argumento para rebater, mas só consegue lembrar que precisa de alguém para recarregar suas relíquias. Por isso ele vai até 2 aliados e enquanto a mulher fazia o recarregamento, o homem contava que um fantasma com formato de lobo apareceu perto do Ninho do Lobo Branco e destruiu uma caravana inteira com escolta nível 3. Cry acha que seus enviados vão cuidar disso sem problemas, mas o homem salienta que os fantasmas por lá têm ficado mais fortes. A mulher complementa que Rudolph Davol, um poderoso lanceiro nível 5, também deu as caras por lá, e Cry lembra que esse cara tá na lista de procurados no trabalho que ele pegou na guilda. Com medo dessa missão fracassar, o líder espera que Gilbert tenha recarregado a lâmina do purgatório. E por falar na equipe que já tá a caminho do ninho, Tino não melhora o ambiente ao revelar que deixou um testamento antes de partir, porque seu mestre enviou ela para essa missão. Quer dizer que não vai ser nada fácil. De toda forma, ela acredita que Andre jamais daria para ela um grupo aleatório. Por outro lado, todos os membros do grupo, sem ser a Tino, acham que essa equipe formada é a mais aleatória possível. De todo jeito, Gilbert topou o trabalho porque o Miltrox sabia até o motivo dele ter saído do grupo antigo. Então a Tino explica que aquele cara é um gênio da dedução e possui um vasto conhecimento sobre a capital e seus arredores. Por isso, com certeza, deduziu esse fato a partir das falas de Gilbert. Ruda duvida bastante disso, mas Greg calcula que apenas uma mente metódica como essa pode ter calculado friamente aquele episódio do bar. Aproveitando esse discurso, Tino reforça que o mestre calculou tudo para que a missão corresse bem e sem maiores sustos, e que jamais enviaria um grupo para a morte sem pensar. E falando no diabo, após ter enviado um grupo para a morte sem pensar, Cry decide chegar neles a tempo de mandar todos abortarem a missão. Voltando à equipe, eles mal chegam e já dão de cara com um fantasma de espada e escudo, no nível bem acima dos humanos. Enquanto isso, Cry procura por relíquias no meio de uma bagunça sem fim. Eva briga com ele por estar levando um Citri Slime, que é proibida pelas leis imperiais, mas o garoto não pode perder tempo e vai ter que apelar. Sendo assim, ele voa com essa relíquia quebrada e desregulada, que pode fazer desse voo do jovem o último em sua vida. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!